Olá, amados e amadas. Hoje vamos conversar aqui sobre técnicas de cura. Por que vamos falar sobre isso? Porque hoje está liberada assim muitas técnicas que se dizem de cura. E, e isso vem assim provocando muitas ansiedades em muitas pessoas que ao invés de ver o terapeuta como uma boa solução, acabam ainda correndo ainda mais para alguma seita religiosa, né? Dizendo, olha, eu procurei vários psicólogos, ou eu procurei vários terapeutas, ou eu procurei por médicos ou psiquiatras, né? Então, vamos entender aqui um pouquinho o que acontece. Primeiro que as pessoas estão assim meio decepcionadas com, às vezes, com a faculdade, que às vezes perde assim muito tempo com coisas que não vão se usar numa prática de um processo terapêutico, e às vezes o profissional sai muito cru. E às vezes até aquele mesmo que está ensinando é até mais cru do que está lá para aprender. E então você sai da faculdade, você corre fazer várias técnicas. E muitos estão querendo cortar também esse caminho, não fazer faculdade e fazer só uma especializaçãozinha aqui, um cursinho ali, e se tornar um terapeuta de cura. Aonde está o perigo, né, de tudo isso, né? Porque assim, eu sou totalmente crítica a qualquer técnica de cura. Hoje nós temos assim muitas coisas aí no mercado com barra de access, é, é, Teta Tiller, é, é, o reiki, constelação familiar, né? O que acontece? Se o próprio terapeuta foi aprender um cursinho desse, ele ainda não se resolveu. Ele pode ficar encantado ali com a técnica, mas ele não se resolveu. E ele sai achando que está pronto para trabalhar com o problema do outro, ele pode misturar tudo. O outro está lá contando da dor dele, ele lembra da dor dele também, que ele não resolveu. O terapeuta lembra da dor dele. O paciente está lá, começa a chorar por um procedimento da vida dele que ele não está sabendo lidar. O terapeuta lembra de uma outra dor dele também, que ele não conseguiu lidar, e vai chorando junto com o terapeuta. Aí muitos falam assim, isso é empatia, eu tô chorando com a dor do paciente. Não, isso não é empatia. Ser empata não é agir dessa forma. Ser empata é eu entender a dor do outro, eu compreendo a dor do outro, mas eu sou neutra. Eu sou neutra. Eu sou uma pessoa equilibrada. Então eu não vou chorar junto com o meu paciente. Eu vou tentar fazer meu paciente entender por que ele está atraindo aquela situação na presença dele, no caminho dele. É muito diferente, né? E então, o mais importante de qualquer tecnologia é como a pessoa é, traz essa tecnologia, né? Traz essa técnica. Então, o terapeuta está ou não está ancorado? Se você não está ancorado e você está navegando em um mar violento, como que você pode trazer serenidade ao seu paciente, a pessoa que está na sua frente procurando ajuda? E então, que energia esse terapeuta está vibrando, que energia tem, que frequência tem esse terapeuta, porque se ele está chorando junto, a vibração dele é muito baixa, né? A frequência dele é baixíssima, ele está se conectando com tudo
que o paciente está falando. E o mais importante, assim, de qualquer técnica não adianta você, assim, ter se formado em Harvard, ter feito o que for. É sua frequência na hora que você está na frente, diante de uma situação dolorosa de um paciente, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, não podemos misturar crenças com técnica. Então, vamos colocar assim, de todas essas técnicas que eu já falei aqui, vamos colocar agora o Reiki. O Reiki é uma das mais antigas, que está muito tempo aqui no nosso planeta. E muitos acham que ele tem que invocar lá os anjos, os arcanjos, ou invocar lá, se ele faz parte de um terreiro, invocar Exu. Claro que não. O Reiki não é nada disso. O Reiki é uma energia que você busca as melhores energias desse ser primordial, que às vezes eu penso até em falar em Deus para que a pessoa não confunda uma coisa na outra, né? Isso eu não estou dizendo Deus, não é um Deus limitante, um Deus, um ser primordial. Eu estou buscando essa energia e trazendo para equilibrar os chakras do meu paciente. Não estou evocando nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum Exu, nenhum santo, né? Ou tem gente que chama até algum parente desencarnado. Não posso misturar, porque aí eu crio um teto energético. Como posso explicar isso bem claro? É a mesma coisa que você está dentro da sua casa, tem o teto. E se você tem um drone, você quer voar, você quer fazer o drone buscar várias partes em volta da sua casa, ou o seu bairro inteiro, você vai ter que sair fora da sua casa, fora desse teto, né? Você vai ter que abrir espaço para o drone ir. Então, o bom terapeuta, quando ele invoca, né, algo religioso naquela hora, que é um trabalho científico, ele cria um teto, ele se limita e não deixa a energia voar, a energia ir aonde ela tem que ir. Então, ela acaba limitando até o poder, a concentração do próprio paciente ali na frente dela. Porque nós temos um véu eletrônico que nos não permite, assim, no dia a dia, que a gente enxergue a realidade, né? Sai fora da Matrix, que a gente enxergue que existe outras existências, não são outras, nós temos uma vida só, uma só consciência, mas existem outras existências. E então, quando você, vamos supor, você lá vai fazer uma constelação familiar. A constelação familiar, quando você já aprendeu com o outro, aprendeu com o outro, cada um vai deturpando um pouquinho mais essa técnica. E se torna perigosíssimo, porque se você vai buscar um antepassado desse paciente, esse antepassado pode ser ele mesmo aqui no hoje, vai confundindo tudo, uma situação onde uma regressão de memória traz para ele a clareza de tudo. Quando você está lidando com um ser entrante, ou alquimia, né, que eles falam alquim ou entrante. O que é alquim ou entrante? Às vezes a mãe está lá quase morrendo no parto e o bebê morrendo também. E um parto difícil, porque a criança desistiu naquela hora, ele não quer mais nascer. E se ele desistir mesmo e nada fazer ele continuar ali, se torna muito perigoso, tanto para a mãe como para a criança. Um dos dois pode vir a não sobreviver, ou até os dois. O que é o entrante? Um espírito já bem evoluído, ele fala, peraí, você não quer? Tudo bem, então sai, você não quer isso aqui, acho que é difícil para você, então sai que eu quero para mim. Ele entra, mas quando ele entra, mesmo ele evoluindo, ele crescendo fisicamente,
ele não esquece o que ele veio fazer aqui nesse planeta. Ele não esquece a missão dele. Então são seres assim que sabem todas as existências passadas e a meta dele para essa existência, né? Então, quando você está mais esperto, você consegue buscar. Vamos supor, hoje eu consigo buscar assim, minha mãe que é já falecida há muito tempo, hoje eu tenho 62 anos, minha mãe faleceu quando eu tinha lá 19, 20 anos. Olha quanto tempo já passou. E como eu tinha um pouco mais de intimidade com meu irmão também, que faleceu mais novo que eu, e esse irmão fez algumas regressões, então ele embora tenha sido muito difícil pelo caminho que ele tomou para essa morte, ele também soube lembrar ali sem o corpo físico muitas coisas que ele vivenciou. Então, ele teve alguns méritos. E hoje, veja, lá atrás, a mãe e ele eram amantes. A minha mãe e ele eram amantes. Né? Minha mãe era digamos que uma prostituta de luxo. Eram amantes. Lá atrás, em muitas existências passadas. Nessa aqui, vieram como mãe e filho. Né? E nessa mesma existência agora, né, depois de muitos anos que ela morreu, e ele também já faz muitos anos também, mas digamos que a metade dela, os dois reencarnaram na mesma família, numa família que acolheu, e os dois hoje vieram como irmãos. Ela veio antes, ela é a irmã mais velha dele. E eu vejo isso claramente quando eu busco quem são eles, e a alegria dos dois juntos, porque já estiveram muitas existências, digamos assim, não foi permitido o amor deles, e dessa vez aquele amor puro de irmãos. Então imagina numa constelação familiar que está buscando lá atrás no ancestral, que ele já viveu aqui, faleceu e está vivendo de novo já aqui nessa mesma existência, né, que nós estamos. Então imagine a confusão e como você interfere na vida do seu paciente que está na sua frente fazendo uma constelação familiar. Né? Então a gente tem que para pensar o que estamos fazendo. Né? E a regressão de memória, Maricela, a regressão de memória, o paciente ele começa a recordar tudo. Quando você preparou ele para entrar numa regressão, ele vai recordar tudo o que ele precisa recordar. A existência não permite tudo, porque às vezes ele não está pronto, então ele vai ver sempre o que ele está pronto para ver, né? Então é uma forma clara de ajudar, porque ele está vendo, você não está alimentando nada na mente dele. Tem uns que não conseguem ver, mas pela intuição, pelo sentimento, ele traz toda a história dele da mesma forma e se dá a cura. Então, quando você fica invocando arcanjo, você fica invocando Exu, fica se invocando, seja o que for que seja da sua religião, ali numa hora científica, então eu já disse para você, você limita o teto, e aí você não resolve nada. E aliás, não é nem nós que resolvemos, na verdade você tem que ser uma pessoa neutra, uma pessoa responsável, uma pessoa madura, uma pessoa resolvida para você trabalhar com a dor do outro. Não existe outra forma. Aí você bagunça tudo. Então hoje eu não participo de nada que seja religioso e também não me apego a grupo de nada, não me apego a nada, eu sou muito neutra e muito assim reservada naquilo que eu vou ouvir, né, e de quem eu estou ouvindo. Hoje em todos os podcasts que eu assisto, em todas as entrevistas que eu venho assistindo, tem uma pessoa que eu admiro muito. E todos os outros, assim, que eu sinto não é bem isso, né? Ou a pessoa fala de um jeito, já diz que me dá sono. Eu acabo dormindo.
E então, se você vê que ali não tem nada a ver com a gente, ele fala até coisas que batem, mas não é tudo que eu concordo. E tem uma pessoa hoje aqui na internet que realmente sabe o que está dizendo. É um arcturiano mesmo. E como eu tenho uma origem andromedana, eu consigo lembrar claramente as minhas existências, né? E o que eu vim fazer. Então, nós precisamos, assim, ficar muito atentos no que está acontecendo. E quando você sabe, vamos supor que você sabe que você está fazendo coisas boas, e você não tem muita gente ali com você, porque assim, quando você fala a verdade, você não vai ter muita gente com você. Que são muitos poucos, pouquíssimos que estão prontos para ouvir a verdade, né? Muitos hoje falam assim, nossa, hoje já estou desse lado, daqui a pouco ela dá uma escorregada, ela corre fazer parte de um grupo religioso, porque ela está tentando se segurar, mas ela ainda não se segura, e esse é o perigo de um terapeuta desse nível tratar e ouvir o problema do outro, que está pagando o seu tempo, né? Então eu pergunto assim, o que você tem feito para o seu próprio bem, né? Dentro assim, para dentro de você mesmo. E você tem que se sentir seguro. Esse é o ponto. E nada chega até nós que não seja assim co-criado por nós mesmos. Então, seja situações boas no dia, seja situações má, falta do financeiro, dificuldades de relacionamento, seja o que for, nós estamos co-criando essa situação. Nós estamos co-criando. E se você não consegue entender, compreender isso sozinho, então procure um bom terapeuta, né? Sinta no seu coração se esse terapeuta fala com você. Se ele não fala, procure outro. Porque a maioria não sabe o que está dizendo e o que está fazendo. E nós não precisamos de nada e nem de ninguém. Desapegue de tudo. Gratidão. Amor sempre.